Obrigado. Sem muita delongas aí, vou começar a apresentar o meu trabalho. A Torá, a luz do decálogo, mandamentos teológicos e éticos. Abordar o tema lei na Bíblia é desafiador, mas necessário para o bem do estudo da teologia, particularmente teologia cristã. A lei não pode ser um ponto negativo na importância teológica exercida pela pregação de Jesus. A declaração de Frank Kruzman é precisa e elucidativa. Diz ele: é verdade que uma igreja sem profetas é uma igreja morta, mas uma igreja sem a Torá é uma igreja sem orientação. Sem Torá, o Evangelho corre o risco de tornar-se consolo para o além e assim perder a sua força transformadora. Fecha aspas. Marcião, no segundo século da era cristã, estimulou e fortaleceu o preconceito para com a lei e o Antigo Testamento. Isso constitui uma ameaça à teologia bíblica. Trata-se de um movimento, por vezes, silencioso, mas presente e atuante na liturgia e na proclamação da palavra, especialmente. É uma ideologia que vê o Evangelho como uma grandeza oposta à lei, ou ao Antigo Testamento, e que tem como moto principal o dito: o Antigo Testamento é lei e o Novo Testamento é graça. Como biblista, sinto insistentemente a necessidade de discutir esse tema e aprofundar a análise da relação do Antigo e Novo Testamento. Primeiro ponto que eu coloco é a Torá e a revelação progressiva. Inicialmente penso e tomo as palavras de Jesus no Sermão da Montanha. Abro aspas: até que passe o céu e a terra, não será omitido nem um i, uma só vírgula da lei. Fecho aspas. Jesus, nesse texto, refere-se à Torá e aos profetas, as duas primeiras partes do Antigo Testamento, também denominado Tanakh. Provavelmente a terceira parte, conhecida como no de Escritos, ainda não estava totalmente canonizada, porque Jesus não faz referência a essa parte, a não ser os Salmos. Na tentativa de historiar e interpretar, a importância dessa palavra de Jesus é grande para a hermenêutica bíblica, pois para ele a Torá é entendida como dádiva de Deus para toda a humanidade. Não há como fugir a esta realidade que o texto de Mateus coloca diante dos seus ouvintes, leitoras e leitoras. Todavia, em surdina, há muitos os que se rebelam contra as palavras de Jesus, posicionando-se em favor da teoria da revelação progressiva de Deus na história. Todavia, essa argumentação traria enormes dificuldades para a teologia bíblica, um beco sem saída. Diante da afirmação de Jesus, não resta alternativa para o estudante da Bíblia. O caminho é analisar o significado da Torá para entender a intenção de Jesus com o seu Sermão da Montanha. Inicialmente, é preciso entender que a palavra Torá na cultura do povo bíblico não significa lei, segundo o padrão jurídico grego-romano. Uma excelente definição de Torá encontra-se no Salmo 19, onde diz: a Torá de Javé é perfeita, faz a vida voltar, torna o sábio simples, alegra o coração, ilumina os olhos, estável para sempre. Por essa razão, a Torá é vista pelos escritores bíblicos como dádiva de Javé, dádiva de Deus,
e como tal Jesus não quer revogá-la ao substituí-la por outra. O que queremos afirmar aqui é a relevância da interdisciplinaridade nas disciplinas teológicas. Apesar de haver uma particularidade em cada disciplina, é preciso reconhecer a importância da interpenetração entre elas. O problema se agrava quando separamos os mundos do Antigo e Novo Testamento para efeito de interpretação, como se o mundo e a verdade teológica começaram com Jesus Cristo e a Igreja cristã. Não somente isso, como se o Antigo Testamento não pudesse contribuir para o Novo e a sua teologia do Reino de Deus e para a legitimidade de Jesus Cristo, tanto quanto o Novo Testamento contribui com seus aspectos para a legitimidade do Antigo Testamento. Palavras de Rockmiller, num de seus artigos, que está no livro A Tarefa da Teologia do Antigo Testamento. A autoridade da Torá. A Torá é constituída de narrativas e de coleções de normas e instruções, mas ela foi entendida pelos cristãos sob o conceito grego de lei. Como então argumentar contra este ponto de vista no âmbito da teologia cristã? A etimologia da palavra Torá é um assunto muito debatido entre os estudiosos e estudiosas do Antigo Testamento. Algumas conclusões lançam luzes sobre o seu significado. As definições propostas não se divergem, mas pelo contrário contribuem para o seu sentido maior. Ponto 1. Na tentativa de historiar a interpretação do termo hebraico Torá, Garcia Lopes propõe 3 etimologias. Em primeiro lugar, a palavra Torá deriva-se do verbo yará, lançar, atirar. Com o desenvolvimento semântico, esse verbo ganhou o significado de apontar com o dedo ou a mão o caminho certo. Em segundo lugar, a palavra Torá vem do mesmo verbo yará, agora empregado no tempo horrível, com o sentido de lançar os instrumentos do oráculo, Urim e Tumim, para interpretar o futuro. E por fim, Torá vem do Akkad, que significa algo que transmite a instrução, que inclui conhecimento e prática. Isso está no dicionário, melhor dicionário da atualidade, e também James Sanders, na Torá e Canon, ele repete isso. Eu quero só fazer uma ressalva que na última vez que eu falei aqui, há poucos dias, o professor Paulo me acrescentou o programa do Luz, né? Eu procurei, Paulo, e não achei esse, não, porque realmente pode ser uma coisa bem dos judeus, mas é muito interessante que ele falou que os judeus do cabalismo interpretam também essa origem dessa palavra como luz, porque a palavra luz, or, está dentro dessa palavra, mas se vou procurar os fundamentos da gramática, não encontra. Mas é muito interessante isso, a palavra como luz. E talvez o Novo Testamento tenha usado essa interpretação vindo também do cabalismo, né? Então, outro erro cometido por boa parte dos leitores da Bíblia é o costume de denominar o Antigo Testamento somente como um livro de história. Hans Böcker, em boa hora, dispõe contra esta posição. Sem negar esta interpretação, ele se propõe colocar Torá e suas formas de disciplinar a sociedade israelita como uma matéria de importância básica para o Antigo Testamento e para toda a Bíblia. Para James Sanders, a Torá não se refere somente às leis contidas no Antigo Testamento, especialmente o Pentateuco. A Torá, o ensino divino, encontra-se também na narrativa da criação. A narrativa da criação é uma Torá, é um ensino, é uma instrução. E
nas diversas histórias dos patriarcas e nos relatos do Êxodo também é Torá, porque é ensino. A celebração da Páscoa serve, por exemplo, da força restauradora que a memória desse evento realizou e realiza dentro da sociedade conhecida como povo de Deus. Na Bíblia, a celebração da Páscoa não é vista como uma memória saudosa do evento do Êxodo, nem tampouco como uma nostalgia dos tempos difíceis da opressão do Egito e na caminhada pelo deserto. Sendo assim, fazer vistas grossas a esses dois detalhes básicos da interpretação bíblica incorrer em sérios erros da direção e caminhada, particularmente das igrejas. Evidentemente que não podemos definir o significado de Torá com base na sua etimologia, simplesmente na sua etimologia que vindo da palavra Yará. No Antigo Testamento, o significado da Torá tornou-se dinâmico na história do povo bíblico, bem como no Novo Testamento para Jesus Cristo também. Então, na literatura sapiencial popular, a palavra hebraica Torá foi empregada com o sentido de ensinamento da mãe para o pai. Veja como o dinamismo do significado da palavra Torá. Apesar dessa definição, encontra-se no âmbito sapiencial, e alguns fazem referência a isso como Cruz e Garcia Lopes, é perfeitamente possível reconhecer que o sentido da Torá foi resguardado e reinterpretado dentro da cultura do povo israelita e seu objetivo é acentuadamente pastoral. Então, na forma da literatura sapiencial clássica, o Salmo 119 amplia a compreensão sobre Torá. Nos seus 176 versos, o salmista usa 18 sinônimos de Torá, dentre os quais tzedakah, justiça, salvífica, bondade, recebe, salvação, compaixão, caminho também é sinônimo de Torá. E então, assim, dentro da cultura hebraica, a definição de Torá ganha uma doce compreensão da lei, bem como salienta o Salmo 19, onde compara a Torá com uma doçura do mel. Outro detalhe que caracteriza a lei no Antigo Testamento é sua origem. A história bíblica é clara ao descrever que o lugar histórico e social da lei tem na comunidade que cultua seu ambiente vivencial. Então, estou dizendo que outro detalhe é esse: a lei, os 10 mandamentos, toda aquilo que compõe a ética, o ambiente vivencial é o culto, não são as cortes jurídicas, né? Ao contrário dos povos do Antigo Oriente Médio, cuja lei vem do rei e seus magistrados, em Israel ela vem de Javé. Isso está bem claro no Antigo Testamento. De Javé, vem de Javé. Esta afirmação é sustentada e comprovada por 3 ocorrências literárias. 1. As antigas narrativas do Código da Aliança, talvez o mais antigo código de lei do Antigo Testamento, encontra-se no Código da Aliança, Êxodo 20, 22, 23 e 33. Esse nós vamos referir quando entrarmos nos 10 mandamentos a esse Código da Aliança. Então, as antigas narrativas do Código da Aliança e as tardias formulações complementares encontradas em Êxodo 19 e 34. E Deuteronômio confirma que o povo recebeu a Torá de Javé através de Moisés no Sinai. 2. Se não bastasse citar os eventos dos sinais como base da nova compreensão da lei, as formulações do direito israelita sustentam e reafirmam essa cultura. As leis da Torá são legitimadas por formulações cujo núcleo comunica a autoridade de Javé. Disse Javé a Moisés. Isso eu sempre refiro nas minhas aulas exegéticas, né?
Essa a fórmula de autorização, de legitimação de toda palavra, seja profética, seja lei. Ele disse Javé a Moisés, e veio a minha palavra do Senhor dizendo isso aos profetas. Este é o instrumento legitimador da instrução divina. 3. As formulações legais possuem um gênero literário próprio, acompanhado de um campo semântico bastante específico. Nele, algumas palavras marcam profundamente a cultura teológica da Torá. Assim, são as palavras tzedek, tzedaká, que ganham na Torá um caráter humano e pastoral. Estas palavras conduzem o sentido de justiça salvífica, que Jesus captou e interpretou com fidelidade. Outra palavra que pertence a esse campo semântico é o verbo shafat, cujo significado vai além de sentenciar, punir o infrator, mandar para o inferno, mandar para a cadeia, né? Mas o verbo shafat, ele tem o sentido de ajudar, auxiliar o infrator a encontrar o seu direito e recuperar o seu mau caminho. Então, essas considerações sobre a autoridade de Javé, sobre as normas da Bíblia para a sociedade israelita, obrigam-nos a adentrar no tema da ética. Isso nos leva a afirmar que a ética que está por trás das instruções da Torá é caracterizada pela relação com a fé e Javé. E esse detalhe assinala a grande diferença da concepção da lei concebida por Israel e os povos do Antigo Oriente Médio. Israel apoiava suas instruções na vontade de Javé e os povos vizinhos nos intransigentes códigos de leis. Você pode ver, aí está em português, qualquer código de Hammurabi, dele lá. A legislação israelita é acentuadamente pastoral. Eis o exemplo de Êxodo 34, 6, 7. Não importa dizer que esse texto é tardio, isso não importa. O que é importante é perceber que a tradição bíblica foi viva, atualizando e enriquecendo a teologia. O exemplo desse texto ajuda a nos compreender as qualidades de Javé e suas exigências. Veja esse texto que os alunos sempre do segundo ano, quando em vez coloco esse texto. E Javé passou diante dele e Moisés chamou: Javé, Javé, Deus de compaixão e de graça, lento em ira, é abundante em bondade e fidelidade, que guarda a bondade humilhada, que suporta a transgressão, a rebelião e o pecado, e vai por aí. São definições do Deus do Antigo Testamento, né? Que Marcião chamou de raivoso, irado e outras coisas mais, né? O que aproxima esse texto de Êxodo 34, do Decálogo, é a afirmação que a Torá, isto é, o ensino divino, possui duas dimensões básicas: a teologia e a ética. Aí nós adentramos no Êxodo 20, os 10 mandamentos. De forma didática, o exegeta alemão, no livro Orientação para a Vida, Direito do Antigo Testamento, que está em português, torna claro algumas questões que são mal abordadas por boa parte da igreja cristã. Evidentemente que o mau tratamento dessas questões básicas tira do foco a imagem desse tema no contexto de toda a Bíblia, especialmente do Antigo Testamento. Então, é comum aceitar passivamente a tradução da palavra hebraica Torá por lei. É comum. Pura e simplesmente, como fizeram os tradutores da Septuaginta, e confirmada pelos primeiros cristãos com a versão da língua latina Vulgata. Essa traduziu a Vulgata, né, por Torá, por lex, seguindo a mesma tendência da versão grega, que tirou o sentido hebraico do sentido de ensino e instrução.
do centro do significado. Gente, isso é pastoral, né, gente? Isso não é outra coisa, não. Isso é muito importante para a pastoral, né? Então, este erro abriu o caminho para a construção da herética frase que eu já citei aqui. O Antigo Testamento é lei e o Novo Testamento é graça. Em consequência disso, é comum observar a postura litúrgica que orienta a comunidade celebrante se colocar de pé somente na leitura do Novo Testamento. O que o pessoal agora está cuidando disso, né? Aqui, a palavra de Deus tem maior valor no Antigo Testamento? Pergunta. A lei e o direito não são temas sólidos e nem isolados dentro desse ensino. Desde os dias do Antigo Testamento, este é um assunto de importância vital para alguém que pretende estudar, conhecer e interpretar os textos bíblicos. O direito do Antigo Testamento está envolvido nas muitas histórias de vida do povo, nos pronunciamentos proféticos, nas lamentações dos louvores, enfim, nas manifestações dos sábios. Então aí vem o texto que eu vou abordar agora, somente o texto do Decálogo, Êxodo 20, 1 a 7. Como vocês conhecem, eu não vou ler esse texto, ele está aqui, mas vocês o conhecem. Não é de admirar que o Código da Aliança, Êxodo 20, 22, 23 e 33, está agregado às narrativas da teofania. Êxodo 19, 20 e 21, a afirmação da aliança, enfim, a descrição dos movimentos do povo do Sinai. Então, esse texto, que vocês não conhecem, gosto de fazer primeiro a estrutura do texto para depois interpretá-lo, né? Então, a estrutura desse texto é muito interessante. Não fui eu que lançou essa ideia, mas foi o Frank Grusman, um livro que está em português, que é muito, muito interessante. Então, o texto tem uma dinâmica. E para efeito de análise, ele é constituído de duas partes. A primeira é o prólogo, versículo 2. Qual o versículo 2? Só para a gente entender aqui o que eu estou falando. Versículo 2, eu sou teu Deus, né? Eu sou Javé, teu Deus, que te fiz sair do Egito, desde a terra do Egito, desde a casa dos servos, da casa da servidão. Esse é o prólogo. Pense, guarde isso. No prólogo está a razão básica para as 10 normas de vida que Israel deveria obedecer e seguir. Eu sou o teu Deus, quer dizer, esse é o princípio. Por que não matarás? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Por que não roubarás? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. É uma lógica muito interessante. E aí, cada item dos 10 mandamentos deve ser respondida. Alguém pergunta, por que não cometer adultério? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Então, isso é muito importante, a gente pensar, entender e estudar os 10 mandamentos, não como um código de lei, simplesmente começar, mas dentro dessa perspectiva histórica e ética. Então, o Decálogo apresenta-se na forma da lei apodítica. Isso também é alguma coisa interessante, muito característica da literatura legal israelita. Diferente da lei casuística, que trata dos casos litigiosos que ocorrem no dia a dia da comunidade, a lei apodítica tem sua origem no lugar crucial, o culto. Olha, veja só, sempre a lei tem ligação com o culto. Então, por essa razão, a compreensão e interpretação do Decálogo tem necessariamente que passar pelo crivo da fé. A fé já vista. Então, antes de entrar na análise exegética do texto do Decálogo, é preciso observar que o gênero literário desse texto é apodítico, já foi falado. O apodítico é uma lei muito
ligada ao culto. O casuístico já é muito ligado aos centros de lei, né? às cortes, portão, etc. Mas o apodítico, alguém disse no passado, e é uma pessoa de grande importância, que é Albert Alt, né? Ele disse que a lei apodítica, essa imperativa, estou falando porque os alunos sabem, tem fala da imperativa, não fará, ou farás e tal, ela é própria do âmbito israelita. Posteriormente, muitos criticaram, encontraram, mas ainda, alguns ainda afirmam isso, que a lei apodítica é muito própria do ambiente israelita, do povo bíblico. Vamos ao prólogo. O prólogo e os 10 mandamentos. Qual o seu prólogo? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, né? Na casa da servidão. Esse é o prólogo. Então, vamos analisar isso, né? Então, o prólogo e os 10 mandamentos não podem ser analisados sem observar o verso 1. Olha, veja só, qual é o verso 1? É aquele da autorização, que Deus deu autoridade, né? E disse Deus para todas essas palavras, dizendo, né? Essa é a autorização, lembra disso? Então ela não pode, quer dizer, todos os 10 mandamentos também dependem disso, dessa legitimação divina. Então o decálogo é um monólogo cuja autoria atribuída a Javé, conforme o verso 1, que disse essas palavras, essas normas, ele foi direito, e a unidade e a autoridade do decálogo dependem diretamente dessa declaração, que vem do punho do redator do livro de Êxodo. Ele é extremamente importante, pois dá legitimidade às 10 palavras conhecidas pelo termo hebraico mitzvah. Este redator representa toda a comunidade de fé. E ele diz, esta é a palavra que vem de Javé. Então os 10 mandamentos se iniciam de modo estranho a todos os códigos de lei dos povos antigos. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei. Isso não é comum, não existe isso dentro dos códigos de lei, especialmente aqueles que a gente vê o Hammurabi e outros mais. Javé não se apresenta como um rei legislador ou um juiz do Supremo do Supremo Tribunal, né? Mas como aquele que libertou os destinatários da casa da servidão. Assim Javé se autodenomina, e só a partir dessa definição podemos entender o sentido de cada mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, né? Que te levou, para fora da terra do Egito, da casa do céu. A tradição do Antigo Testamento afirma que Javé é o Deus que conduziu os hebreus que se encontravam cativos no Egito para a terra de Canaã. Assim, Javé é lembrado como libertador do povo que vivia e servia como escravo na casa do Egito. Javé não pode ser interpretado como uma palavra rótulo, mas um nome dinâmico, histórico e socialmente localizado. O nome Javé foi revelado pela descrição de Êxodo 3,14. Eu sou. Dessa forma verbal, sempre concentrada e condensada na lei da história do Êxodo, dá margem à interpretação que eu sou o Senhor, e Javé, eu sou, significa aquele que age, aquele que faz acontecer, aquele que salva, aquele que liberta o povo do Egito. Assim, este prólogo quer transmitir autoridade para exigir condutas básicas para o povo. Declaração do Milton Schwantes, do saudoso Milton Schwantes, no seu livro História de Israel. Então, o verso 2, que nós estamos comentando, comunica a autoridade e legitimidade advinda da ação salvífica de Javé. Trata-se de uma ação realizada na história, não na mente
de um grupo de seguidores fanáticos. O verbo hebraico significa levar e assar, levar, conduzir para fora. Esse verbo tem o sentido de mostrar que Israel não seria levado para um espaço vazio e ignorado, mas para uma terra definida, cultivada. Dessa forma, a saída do Egito corresponde à entrada de Canaã. O prólogo dos 10 mandamentos revela o alvo da ação de Javé, a casa dos servos. Este é o tema preferido por parte dos profetas, especialmente aqueles que têm raiz no Reino do Norte. Esta tradição ensina que Javé é em favor dos oprimidos, tal qual os hebreus no Egito. Esta preferência pelos necessitados não é um fato localizado num determinado tempo da história bíblica. Este interesse é uma constante. 40 salmos de lamentação mostram que essa preferência continua na história do povo, a história salmista. Dessa forma, este prólogo constitui o motivo e a razão das exigências descritas abaixo. O verso 2, juntamente com o verso 1, constituem-se a legitimação dos 10 mandamentos. A relação entre Javé e o seu povo não é feita de exigências descabidas, mas elas têm a ver com a intervenção salvadora de Deus na história, para construir uma nova sociedade baseada na ética, na justiça, que disciplina e regenera a comunidade. Agora vem os 10 mandamentos. Não espere, gente, que o fim vem aí, né? Os mandamentos. Agora vamos discutir os mandamentos, né? Claro que eu vou dedicar mais alguns do que aos outros. Aqui iniciam as 10 palavras conhecidas como mitzvah. Isto é um resumo de todos os mandamentos contidos na Torá. Primeiro mandamento, a relação com outros deuses. Não vou ler também o texto está aqui, né? Não haverá para ti outros deuses diante de mim e tal, por aí. Inicialmente é preciso explicar que Canaã, na virada do segundo para o terceiro, para o primeiro milênio, era habitada pelos cananeus especialmente. Todavia havia diferenças etnológicas entre os cananeus. Os textos bíblicos mencionam, além dos cananeus, heteus, amorreus, fariseus, heveus, jebuseus, entre outros. Todos estes povos faziam parte da família dos cananeus para não adorá-los nem servi-los em torno de questões, e esse tema gira em torno de questões expostas no verso 12. Eu sou o teu Deus, que tirei da terra do Egito. Não se trata de fazer comparações doutrinárias ou vazias. O argumento encontra-se na afirmação de que Javé é um Deus que liberta os oprimidos e cria bondade entre as pessoas. Podemos dizer que a relação entre israelita e os cananeus era, de certa forma, saudável. Olha, isso é importante, porque a gente pinta essa relação de cananeus e israelita de uma forma terrível, de guerra entre eles, mas viviam saudavelmente, né? Por exemplo, os israelitas assimilaram muitas práticas religiosas dos vizinhos, incluindo o nome de Deus, não é? Israel assimilou o nome de Deus do panteão cananeu. Ela passou a ser sinônimo, outra palavra para o nome genérico de Javé, né? Elohim. Todavia, Israel sempre recusou as práticas de Baal. Olha, veja só, Baal ele não aceitou, mas por qual motivo? Era um Deus prepotente, manipulador. E nesse nível que o conflito ganhava uma atenção maior. Baal. Por quê? Porque ele não tinha ética. Ele manipulava, fazia todas as coisas. Então, Israel aceitou o nome de El
mas não aceitou esse nome Baal, sempre foi um problema por causa da ética. Entre tantos exemplos que justificaram a inclusão deste mandamento, temos a história de Elias. Vocês conhecem a história de Elias, esse confronto com os baalistas, né? Então, a atuação de Elias está bastante ancorada no primeiro mandamento e o Salmo 82, que denuncia em linguagem profética o perigo de quebrar os ensinos de Javé. Aí, o Salmo 82 eu coloco, não vou ler aqui, mas o Salmo 82 é exatamente isso. Ele confronta o Javé, confronta o panteão cananeu do El, e dizendo: vocês não praticam a bondade com os pobres, necessitados, aflitos, órfãos, as viúvas, vocês não fazem isso. E por que vocês não fazem isso? As escrituras do mundo estão aí implodindo, né? Eu fico pensando assim, só nós cortamos muitos anos árvores e árvores, e eu lembro do versículo 5 de 82, as escrituras do mundo estão começando aí, nós estamos vendo os reflexos disso, porque nós praticamos injustiça. E quando alguém pratica injustiça dentro de uma comunidade, as coisas vão de mal a pior, vão conflito, né? Então, a identificação do Javé como um Deus ciumento dá a entender que a presença de outros deuses no cenário religioso de Israel era um fato concreto. Israel encontrou em Canaã uma realidade politeísta. Todavia, o problema não estava no politeísmo ou nos nomes dos seus deuses, isso a Bíblia mostra claramente, nem na forma de cultuá-los, mas na ética. A ética é que pegava, né, para os profetas e os líderes bíblicos. Os textos proféticos revelam que o maior desafio para o povo bíblico não era o politeísmo, mas a prática desses deuses para com os seus fiéis e o mundo criado. Para Israel, a bondade, para milhares que se amam e aqueles que observam meus mandamentos. No mundo cercado por leis desumanas e injustas, Israel identifica o seu Deus Javé como aquele que cria bondade para os seus filhos e filhas. Além disso, o decálogo define o mandamento mitzvah, né, mandamento com bondade e amor para ser praticado na nova sociedade. Este ato criador é uma novidade daquele mundo. O profeta bem definiu essa exigência, porque não há Salvador senão Javé. Outra novidade no novo projeto de Javé é inspecionar e julgar a transgressão dos pais sobre os filhos descendentes na terceira e quarta gerações. A inspeção e julgamento de Javé tornam-se necessários para que o amor e a bondade prevaleçam no mundo. O importante é observar que o critério da ação julgadora de Deus é a sua bondade. Por isso, a razão da ação punitiva é a transgressão, que provoca desequilíbrio na sociedade. Os profetas, especialmente Oséias, pregaram a eliminação de qualquer representação de Javé através de imagens. A partir daí, a não existência de imagens de Javé passou a ser uma prova essencial da pura fé em Deus. 2. Regulamentos sobre o uso do nome de Javé. Não levantarei, vocês lembram, não levantará o nome de Javé em vão, porque não. E aí do pai por diante, esse é o segundo mandamento. A preocupação desse mandamento é coibir o uso do nome de Javé para fins fraudulentos. Não levantarás o nome de Javé, teu Elohim, em vão, porque Javé não deixará impune, né, aquele que fizer isso, né?
A instrução contida neste verso tem duas dimensões. Primeiro, o uso indevido do nome Javé provoca castigo divino sem determinar a sua forma. Segundo, a proibição de pronunciar o nome de Javé não é absoluta. A intenção é evitar o uso supérfluo dos juramentos nas maldições, nas manipulações e magias. O nome de Deus no Antigo Testamento mostra a essência e a personalidade de uma pessoa. O nome, né? Tira o nome de Deus, nem está aqui. O nome no Antigo mostra a essência e a personalidade de uma pessoa. Quando ao nome divino, Javé, muitas vezes, ele significa sua glória, isto é, sua presença de peso. O nome é muitas vezes apresentado como uma espécie de sósia de Javé. Assim, pronunciar o nome de Javé em vão é o mesmo que profaná-lo. E aí entramos no sábado, né? Mas não desespere, né? O sábado, para mim, foi algumas descobertas. Para mim, foi neste trabalho do sábado. Muito interessante. Eu espero que vocês também captem esse sentido, esse estudo em torno do sábado. A ordem para guardar o sábado no Decálogo é um desafio para os intérpretes. Por 4 motivos, este item no Decálogo chama a atenção das comunidades judias e cristãs. Estou dizendo isso porque vocês vão enfrentar isso qualquer, né, os quartanistas, o ano que vem vão enfrentar esses problemas aí pelos caminhos da pastoral, né? Primeiro, né, esses 4 motivos que chamam a atenção nossa. Primeiro, ele é esse item dos 10 mandamentos é um dos mais extensos do mandamento. Se é extenso é porque era importante nessa época, né? Segundo, o dia de sábado é o mais observado nas comunidades judias e é hoje, mesmo hoje. Terceiro, o sábado é o único nome entre os dias das semanas. A Bíblia só cita o sábado, não cita domingo. A Novo Testamento já começa, né? Mas no Antigo Testamento só o sábado, né? Que recebe uma menção. E por fim, a instrução sobre o sábado é a mais referida pelos profetas e o texto narrativo do Antigo Testamento de aprovação ou de crítica. Então, aí eu coloco aqui esse mandamento sobre o sábado. Vocês conhecem, não vou ler. Este item do Decálogo tem provocado uma intensa e prolongada discussão. Vocês sabem disso, né? A comparação do sábado com o 7º dia levanta a seguinte questão: o que tem a ver o 7º dia e o sábado? Aí que está a questão. Se vocês celebram no domingo, acredito que o domingo é o dia do Senhor, aprenda, preste atenção nisso. Nessa discussão com aqueles que defendem o sábado, vocês têm que ver 7º dia e sábado. Qual a diferença nisso? A diferença na redação do Decálogo, em Êxodo e Deuteronômio, pode lançar luzes sobre a instituição do sábado. O que sabemos é que o sábado deixou de ser uma matéria de pesquisa séria para ser um tema apaixonante. Então, quando falo em sábado, as igrejas se tornam apaixonadas, né, por isso. Então, as discussões deixam a razão para ser uma emoção. Por isso, a questão é bastante discutida, porém, nenhuma conclusão foi alcançada sobre a origem do sábado.
Isso não significa que esse tema foi abandonado, não. Certamente a paixão em torno desta instituição faz com que não prevaleça a razão. Infelizmente, a gente não lê esse texto criticamente com os olhos da razão também. É sempre com a emoção. Com ou sem emoção doutrinária, tentarei analisar esse tema à luz dos métodos da crítica da história. Aí vai. A constatação inicial de nossa análise é que o problema não está no significado do verbo hebraico Shabbat, descansar. Shabbat, o substantivo é descansar. Shabbat, o verbo é descansar. O substantivo é o sábado, né? Sábado. Então, não está no significado do verbo Shabbat, nem no uso substantivo de descanso, né? Sábado. As palavras descanso e sábado vêm da mesma raiz hebraica. Porém, o problema encontra-se na ocorrência da palavra sétimo dia, né? Que não a etimologia não é a mesma que sábado, é quase, mas não é a mesma, né? É de Sheba, né? Que possui uma raiz diferente, a saber, raiz não se pronuncia, né? Então, diante dessa constatação, vamos analisar o mandamento do sábado sob a perspectiva da história da tradição. O descanso semanal a partir do Código da Aliança. Olha, veja só o que eu disse. O Código da Aliança é um dos códigos mais antigos, código de lei mais antigo do Antigo Testamento. Então nós temos que olhar isso com carinho, né? Para expor com esta maior clareza o sentido da instituição do sábado, é preciso analisar as referências bíblicas à luz de suas formulações na história, tendo em mente que a origem e a história ainda não foram bem explicadas. Todavia, vamos tomar dois textos antigos da história bíblica. O primeiro pertence ao Código da Aliança. Por não mencionar a figura do rei, supõe-se sua origem, nem propriamente do templo, supõe-se que a origem desse texto do Código da Aliança, Êxodo 20 a 23, versículos, supõe-se que a sua origem vem do período pré-monárquico. O segundo é uma reafirmação do Código da Aliança. Então, eu leio dois textos aqui. Um pertence ao Código da Aliança, o outro é uma cópia. No Código da Aliança diz assim: 6 dias farás a tua obra, mas o 7º descansarás, para que repouse o teu boi e teu jumento, e para que tome alento o filho da tua serva e o forasteiro. 23 diz. Logo tem o 34 e 21, que é uma cópia disso, de 6 dias trabalharás, mas o 7º descansarás. Nesses dois versos, o verbo Shabbat, descansar, eu me refiro a dois textos muito antigos. Não faz referência ao sábado. Aqui é lido o 7º dia. Nesses dois textos, o verbo Shabbat, descansar, aparece, mas ele não mostra nenhuma vinculação com o culto. Nenhuma vinculação com o culto. Assim, o primeiro texto revela uma ligação com a família. A história bíblica mostra que no período pré-exílico era costume familiar de interromper o trabalho agrícola a cada 7 dias para o descanso, um dia de descanso. Ao mesmo tempo, o substantivo sábado não aparece nos dois textos, nesses dois textos antigos, né? E a razão está na constatação que o 7º dia não era chamado sábado no período pré-exílio. A pesquisa bíblica tem significativas razões para crer que o Shabbat
não tinha nenhuma conexão direta com o culto, com o descanso, né? Não tinha direta com o culto. Por quê? Esse descanso era um antigo costume que provavelmente evitava a excessiva exploração dos seres humanos e dos animais também, por que não? Porque está escrito lá. O Código da Aliança, particularmente Êxodo 23:12, é o primeiro texto bíblico a mencionar o descanso do boi, jumento. O boi era usado para arar, para divulgar, enfim. De tudo isso foi dito acima. Não é difícil perceber que o Código da Aliança era um descanso no 7º dia para a finalidade social, porque incluía não só os donos da terra, mas os animais, os trabalhadores, sejam domésticos ou estrangeiros. Era um dia de relaxamento para os trabalhadores e trabalhadoras, sendo assim, o 7º dia praticava uma ética não normativa. Olha, gente, o que eu defino, não normativa. Interessante que essa palavra normativa eu tirei do sermão de ontem do indicador, né? Ele enfatizou esse problema normativa e não normativa. Então, a discussão em torno do tema do sábado cresce quando se observa que no relato da criação o substantivo Shabat, sábado, não ocorre. Substantivo Shabat, sábado, não ocorre. O termo usado na narrativa sacerdotal é Yom HaShebani, que 7º dia. E Elohim conclui o 7º, aí vem o texto também de Gênesis 2 e 3. E Elohim, Deus, concluiu no 7º dia toda a obra que ele fez, não no sábado. O texto de Gênesis, né? E Elohim abençoou o 7º dia, não o Shabat. É muito interessante essas coisas. Essa declaração que faz parte da narrativa da criação é teologicamente importante para entender o significado do sábado. Aqui o 7º dia está diretamente ligado ao descanso de todos os trabalhadores e trabalhadoras e merece a nossa atenção. Então, não se fala de culto neste 7º dia. Interessante. Mas vamos para o outro lado, né? O Shabat, o sábado. O sábado, porque no Decálogo se menciona sábado. Israel precisou organizar a sua comunidade como povo. Como esse se deu? Ele estabeleceu normas para disciplinar a vida societária. Mas isso não foi feito num determinado tempo de sua história. Então, os 10 mandamentos não foram feitos em um dia só, ou num tempo só. Ele foi se aperfeiçoando, né? E nesse aperfeiçoamento, certamente, já entra o sábado. Mas, originalmente, era o 7º dia. Então, as suas normas, hoje conhecidas com o nome de Decálogo, foram escritas e revisadas de tempo em tempo, quando se fazia necessário. Sendo assim, explica e justifica a alteração do significado de descanso encontrado no Código da Aliança. A primeira vez que o substantivo sábado é expressado, e a expressão Yom, de 7º dia, aparecem combinadas e com o mesmo significado encontra-se no Decálogo. Nesse texto, a palavra Shabat é substantivada e ganha o nome sábado e obtém o sentido da instituição religiosa que hoje nós conhecemos. Até então, o 7º dia, após 6 de trabalho, era reservado ao descanso dos trabalhadores, das trabalhadoras e dos animais. Sendo assim, originalmente, o 7º dia não tinha vinculação com o culto, originalmente, mas ele era regulado pela preocupação social. Então,
eu acho que eu já dei um recado nesse problema do sábado. Tem outras coisas lá, mas eu vou para os encerramentos, porque tem mais algumas leis sociais, e vou encerrar por aqui. Se alguém quiser ler isso aqui, estudar, então, leis sociais, 12 a 17. Esta subunidade dos mandamentos reflete o projeto da organização societária do povo vivo. O plano de construir um futuro na sociedade justa e humana exclui em grande parte o modo de ser dos povos vizinhos. O projeto do povo vivo é resgatar a dignidade humana. É interessante observar que a memória histórica da Bíblia entendeu ser o antagonismo entre esse projeto de Israel e os reis cananeus um fator decisivo para a sobrevivência do projeto bíblico, que mais tarde Jesus chamaria de reino de Deus. Isso fica claro quando ele escreve na história bíblica, que a história bíblica gira em torno do evento do êxodo, conforme o credo histórico, né? Deuteronômio 26 e Deuteronômio 6. Honrar pai e mãe. A posição destacada nessa instrução, na ordem do mercado, faz sentido. Honrar pai e mãe, né? A pessoa idosa carece de cuidado e proteção. Eu estou dizendo essa ordem porque logo a seguir não matarás. Para nós, hoje em dia, não matarás é mais importante, né? Mas eles deram por essa ordem tem um significado muito interessante dentro da cultura bíblica, né? Então, a pessoa idosa carece de cuidado e proteção por parte dos filhos e das filhas, especialmente dos adultos. Na história bíblica de Israel, as pessoas idosas, doentes e fracas dependiam unicamente dos familiares para sobreviverem, particularmente dos filhos, já que as filhas, ao se casarem, acompanhavam os maridos para outro plano. Este mandamento previne uma série de agressões cometidas contra o idoso, isto é, bater, amaldiçoar, desprezar, zombar. Isso tudo está dentro de cada do texto bíblico. Então, o verso 14, honra teu pai e tua mãe, ele se torna um elemento importante dentro dessa série de leis. O verbo hebraico kabar, honrar, respeita, é o que rege esse mandamento. Na família, conforme o verso 14 afirma, o uso desse verbo expressa reconhecimento da autoridade paternal. Não somente reconhecer, mas proteger, dar amparo, incluir moradia, alimentação e vestuário. O Salmo 88, veja só, isso é um salmo do pós-exílio, é o lamento de um idoso. Certamente, este mandamento estava sendo violado em determinado momento. Por isso ele lamenta. Ele se sente autorizado dentro dos mandamentos e lamenta a falta de proteção dos seus filhos, das pessoas, da comunidade. Então, esse mandamento revela a importância da família dentro da sociedade extraída. Na proteção, no projeto de Deus, uma pessoa não pode viver isoladamente. Na Bíblia, a vida de uma pessoa só tem sentido no ambiente de sua família e do seu plano. Daí a importância das genealogias, a razão pela qual a exigência de honrar pai e mãe encabeça uma série de mandamentos sociais destacados na importância. O outro mandamento que segue é não matarás. O verbo usado neste mandamento tem como raiz o verbo cujo significado é matar. O nosso interesse é conhecer de perto o sentido da raiz hebraica, comparando com o uso de outros verbos no seu campo semântico. Aí eu faço algumas morrer e tal. Todos esses verbos têm o significado de matar, no sentido mais amplo. Todavia, o verbo que é usado nos 10 mandamentos nunca é usado, ratzar, nunca é usado para designar uma ação de Deus, para não matar. Nunca Deus é sujeito do verbo ratzar. Então, não matarás, o indivíduo cujo dia já sabia, é o homem, matando o seu semelhante, não Deus. Então, não matarás. Este
tem como objeto direto um vizinho, uma cidadã israelita, uma mulher de família, uma concubina, etc, etc. O verbo é usado na forma absoluta, como está no decálogo. O outro, e aí eu vou saltando algumas coisas para terminar, né? Não cometer adultério. O termo hebraico empregado nesse mandamento é na'af. No Antigo Testamento, esse verbo ocorre 34 vezes, sendo 24 vezes ele aparece na literatura profética. No Pentateuco, na'af ocorre apenas 6 vezes. A ocorrência no Antigo Testamento mostra que o emprego desse verbo tem a intenção de reforçar a unidade da família. O fato de ser usado somente poucas vezes no Pentateuco significa que o Pentateuco tinha uma certa forma, um relato que ocorria o povo nessa época, né? A lei aqui não é bondade, né? Aqui é pela lex et lex, né? Então, gente, olha, não furtarás, vem depois vocês leem isso aqui. Não testificarás o nome do Senhor, testemunhos mentirosos em vão, né? Não testificará, isso é muito importante. A palavra testificar é um dos sinônimos de Torá, né? E eu gosto muito dessa palavra porque a palavra testificar é uma Torá. Então, alguém que não mente, alguém que tem dignidade, sempre vai ser lembrado com um ensino. Não é? Na minha igreja, tem certos retratos lá, né? Porque ele foi uma Torá, morreu há muitos anos, mas ele fica ali para os jovens olharem e dizer: esse foi uma Torá, esse foi um testemunho. Não testificar. E não cobiçará a casa do teu pai, enfim. Eu quero só fazer as poucas conclusões que eu fiz aqui, que são importantes. Os 10 mandamentos devem ser vistos e analisados como um esforço milenar de um povo para construir uma sociedade disciplinada, justa e livre dos vícios idolátricos próprios do povo do Antigo Testamento. Idolátricos, dentro da Bíblia Antiga, não é simplesmente adorar a imagem, é adorar pessoas, adorar sistemas de governo, adorar certos princípios que não têm nenhum sentido. Bem, a formação estrutural e literária dos 10 mandamentos credencia essa perícope a uma interpretação teológica que relaciona a lei à história da libertação. O verso 2, eu sou o Senhor teu Deus que te saí da terra do Egito, é uma espécie de estribilho para cada um dos mandamentos. Então, não matará. Sempre voltava, a gente imagina que sempre voltava. Este verso representa a razão baseada na história para justificar cada uma das 10 exigências. C. Nos 10 mandamentos, a ética humana é abordada de forma concisa e concentrada. Ao contrário do Código Legal do Antigo Testamento, o Decálogo trata do comportamento humano em relação a Deus e outras pessoas. E, por fim, os 10 mandamentos são reflexos de um esforço humano milenar. O estudo orientado pelo método da história e da tradição mostra que este conciso código representa um longo diálogo da comunidade dos fiéis, particularmente no culto. As duas palavras, olha, veja só, eu enfatizo isso, no culto não era simplesmente louvor, mas também era um diálogo da ética, o que deveria ser feito, as leis brotavam ali, né, as discussões. Então, as duas palavras, sétimo dia, sábado, carregam significados diferentes, particularmente num período primitivo da história bíblica. É sabido que somente na reforma empreendida por Josias é que as duas tradições se uniram numa só observância. O sétimo dia e o sábado, né? Aí passou a prevalecer o nome. Além disso, não havia como relacionar a palavra sábado antes disso ao número 7.
Obrigado, desculpe a